Oi, gente, aqui Felipe Ramé para o nosso penúltimo episódio dessa segunda temporada. Eu achei que passou rápido demais. Nós fizemos aí ao longo desses 12 episódios na segunda temporada um monte de receita de Minas Gerais, de norte a sul, leste a oeste do estado. Fizemos nessa temporada uma receita à base de peixe, foi uma muqueca de peixe de rio, que juntou um pouco da cultura baiana com a cultura do Espírito Santo, Minas Gerais. E hoje não vai ser diferente, mais um prato delicioso, todo aqui do meu quintal, para preparar junto com vocês em cada detalhe, sempre deixar uma dica na ideia de que vocês façam aí em casa. Espero que vocês tenham cozinhado comigo bastante nessa temporada, na primeira temporada. Se errar alguma coisa, não dá para desistir, cozinha assim mesmo. A gente às vezes erra, até eu que sou chefe, às vezes queima um feijão, né, uma massa de bolo que não cresce, isso acontece. Importante é a gente seguir fazendo, cozinhando, entregando energia e compartilhando comida com quem que a gente ama. Hoje nós vamos preparar um prato típico inglês, que é o fish and chips, mas nós vamos fazer uma versão mineira desse prato. Peixe de rio frito com mandioca frita. Lá em Londres eles fazem o peixe frito com batata frita, o peixe de mar com batata frita. Aqui em Minas, nós vamos fazer peixe de rio com mandioca frita. Não perde, já vamos começar. Como vocês acompanharam até hoje, a gente começa as receitas repassando os ingredientes. Espiem só que mesa linda que nós temos aqui, ó. Repleta de ingrediente fresco, uma mesa colorida. Parece bastante coisa, mas são coisas muito simples. Peixe, os ingredientes para preparar o molho tártaro e a nossa mandioca para poder fritar. E aí nós vamos ter dica de como escolher a mandioca, como fritar, em que temperatura, que massa é essa que a gente empana o peixe, os detalhes para fazer um molho tártaro delicioso. Então, ó, vamos começar com esse ingrediente aqui, que é o principal da receita, eu diria, que é um peixe de rio, e eu estou usando um lombo de pirarucu. Você pode usar, claro, o peixe que tiver aí perto. Pode ser tambaqui, pacu, tucunaré, tilápia, enfim, o peixe que você encontrar. Ah, não tem peixe de rio? E se você tem um primo que veio do litoral, veio lá de Guarapari, trouxe um peixe de mar, faz também. Eu já estava me esquecendo aqui de dois peixes mineiros demais, que é o surubim e o dourado, que tem aí nas águas dos rios de Minas Gerais. Fica maravilhoso com surubim e com dourado. Falamos já do peixe, agora eu vou contar para vocês os ingredientes para a gente preparar o molho tártaro. Eu tenho aqui, ó, cebola roxa, e aí a Roberta já deixou picadinho para mim a cebola roxa. Tem uma maionese caseira, que nós já fizemos aqui também no Ramé Cozinha, no detalhe. E tem aqui, ó, esse ingrediente que nós fizemos no nosso primeiro episódio da primeira temporada. Quando a gente preparou um fígado acebolado com jiló, eu fiz várias conservas e uma delas foi a de maxixe. E aí, para tornar esse molho tártaro, que tradicionalmente é feito com pepininho picles, nós estamos substituindo por maxixe em conserva, um picles de maxixe, para deixar esse molho tártaro mais mineiro. E claro, vamos usar o limãozinho cravo ou limão capeta no lugar do limão siciliano. Então, ó, basicamente misturar esses ingredientes todos, alcaparra, cebola roxa, as ervas, dill e salsinha, o picles de maxixe e a maionese. E aí, por último, a nossa mandioca, ó. Mandioquinha amarela, já está cozida, muito macia. Tem uma mandioca aqui, nós vamos falar sobre essa mandioca. E aí, basicamente, é cozinhar até ela ficar bem macia e vamos fritar numa fritadeira ou em casa, numa panela, com óleo por imersão, na temperatura certa, para ela ficar crocante por fora e maciazinha por dentro. Ingredientes repassados, vamos começar a receita. Então esse é um prato que é ótimo para a gente comer com a família no final de semana, para compartilhar com os amigos. A gente pode fazer uma travessa cheia de peixe frito, cheia de mandioca, montar empratadinho, como a gente já fez em diversos episódios, aquele pratinho montado bonito, com limãozinho bonito ao lado, ou um travessão, uma gamela cheia de peixe, outra de mandioca, e chamar a família, chamar os amigos, os vizinhos e aproveitar esse peixe. O que eu gosto desse fish and chips, desse peixe frito com mandioca, é que ele fica com uma crosta muito crocante por fora, douradinho e suculento por dentro.
soltando assim, ó, aquele caldinho, a umidade do próprio peixe. E aí vai muito bem com o molho tártaro, que é um molho mais ácido. Aquele gosto da maionese caseira, a cebola que traz uma picância, as ervas que dão um aroma, um pouquinho de açúcar a gente joga, o limão siciliano. Essa combinação é de comer chorando. Para finalizar, mandioquinha crocante por fora, bem macia por dentro. Ó, só de eu falar eu já tô aqui passando mal. Bora lá! Bom, nós vamos preparar primeiro o molho tártaro, porque o legal da receita é ter também o molho bem geladinho e o peixe quente, recém-saído da fritadeira. Então a gente começa preparando o molho tártaro, ó. Eu tenho aqui, para preparar esse molho, uma maionese caseira, que é aquela história: gema de ovo, mostarda, vinagre, limão, cadiquinho de sal, e aí a gente vai no liquidificador batendo com um pouco de óleo de milho ou óleo de girassol, até dar esse ponto aqui, ó. Essa é uma maionese que a gente usa tanto o vinagre quanto o limão e deixa ela bem acidazinha. Fica deliciosa num ponto maravilhoso, como vocês estão vendo aí, ó. Bem cremoso, ó, mais firme um pouco, uma vez que a gente vai entrar com mais suco de limão espremido e os outros ingredientes que soltam um pouquinho de água. Então, ó, basicamente a gente coloca maionese no prato. Vou colocar sobre ela uma colherada generosa de cebola roxa. Tô aqui colocando a cebola roxa cortadinha. Eu sei que não assistiu os episódios aí. Quem já assistiu já viu eu cortando cebola. Mas quem tá chegando aqui hoje, ó, pra gente cortar uma cebola, como é que eu faço? Coloca ela sobre a tábua. A gente corta as duas extremidades e, ó, faca no meio da cebola. Separa, isso facilita tirar a pele, ó. Rapidinho eu já tenho uma banda de cebola aqui despelada, ó. E aí, ó, a gente guarda isso aqui para fazer um caldo de frango gostoso. E a cebola, o que que a gente faz? A gente defende os dedos e, ó, passa a faca de fora a fora nela sem soltá-la no final, ó. Corro a faca de um lado pro outro aqui, ó. E aí a gente já vem cortando. Ela já sai, ó, fininha, como vocês podem ver aí, ó. Ó, eu ensinei mais uma dica para vocês de como cortar uma cebola. Agora, ó, alcaparra nós vamos botar sobre a tábua. E aí é um outro movimento com a faca que é interessante, é legal de saber. Que o que que a gente faz? Quando precisar picar uma coisa, repicar, a gente para 2 dedos aqui na ponta da faca, só apoia levemente e aí, ó, a gente vem correndo a faca e batendo ela. Eu tô aqui dessa forma, repicando a alcaparra para colocar ela no molho, ó. E tô aqui repicando, a gente vai repicando até ela ficar pequenininha. Um cuidado com a alcaparra, por ser um ingrediente mais salgado. A gente usa pouco e eu gosto sempre também de deixar de molho um pouquinho de água gelada para tirar esse excesso de sal. A alcaparra aqui, ó, já toda cortadinha, o que que a gente faz? Com a ajuda da faca, traz ela aqui para cima, ó, e joga também no nosso molho tártaro, ó. Além da alcaparra e da cebola roxa, nós vamos colocar um pouquinho de cibulete. Vou repicar o nosso picles de maxixe, ó. Coloco sobre a tábua e corto também ele fininho. Picles de maxixe aqui agora também, ó, bem picadinho. Pego, jogo no nosso molho tártaro e aí nós vamos finalizar com as ervas frescas que eu tenho aqui, ó. Dill, que é uma erva anisada, um parente da erva doce. Se você não achar o dill, pode usar erva doce. Se não tiver nem dill e nem erva doce, você usa só salsinha e cebolinha, não tem problema. E aí a gente, ó, na hora de cortar a erva assim que tem talo, o que eu gosto de fazer é amassar a erva na mão, bem amassado, fazer como se fosse uma bolinha, e aí sim a gente corta, que corta mais fácil, ó. A gente amassa a erva toda, ó, e aí corre a faca, ó. Tô aqui repicando as ervas de maneira mais grosseira, que é um molho mais rústico. A gente, ó, joga e vamos finalizar com o nosso limão cravo, ó. Parto na tábua. E aí, ó, vamos espremer mais um tanto de limão cravo em cima do tártaro. E agora é só misturar.
todos os ingredientes agora, ó, pronto pra gente misturar. O que eu vou fazer? Vou misturar daqui e vou levar pra geladeira pra gente servir bem geladinho o molho tártaro. E aí, ó, pensando em molho tártaro geladinho, eu lembro do nosso episódio na primeira temporada, que eu fiz um bife à milanesa. E aí, ó, um pão crocante, esse bife à milanesa, uma colherada de molho tártaro. Rapaz, bora lá. Que lindo, hein? Molho tártaro aqui, ó, lindo, finalizado. Eu vou levar para a geladeira para ele ficar bem geladinho enquanto eu preparo a nossa mandioca frita e o peixe. Já volto. Vocês devem estar reparando aí, né, que eu fico o tempo inteiro organizando aqui, mas tem um porquê. Se as coisas que a gente estiver cozinhando não estiverem juntas uma das outras, com esse tanto de ingrediente, a gente fica perdidinho fazendo a receita. Então, ó, tô deixando aqui já no jeito os ingredientes para a gente fazer a nossa massa de empanamento pro peixe, para depois passar o peixe e fritar. Óleo já tá ali no jeito, adiantado a 180 graus. Mas antes de preparar o peixe, nós vamos preparar a mandioca, ó. Tô usando uma mandioca, tem 2 fornecedores aqui no Mercado Central maravilhosos. Vocês sabem, mandioca boa tem que ser de procedência. Aquela mandioca que a gente compra, tem mandioca que às vezes a gente compra e cozinha, que nem por reza ela macia. Essa aqui é uma mandioca do Mercado Central. E aí, ó, vocês podem ver, essa mandioca tá com uma coloração linda. Dá pra ver que ela tá super fresca. Na hora de escolher a mandioca, a gente tem que observar a casca dela, para ver se não é uma casca muito grossa, às vezes não é uma mandioca muito velha, ou se ela tá batida, tá com uma cara assim de que já foi colhida há muito tempo. Se a gente tem uma mandioca recém-colhida, de uma variedade boa, variedade de manteiga, é certeza que a nossa mandioca vai amaciar e vai ficar cremosa, como tem que ser uma boa mandioca cozida. E aí é aquela história do mercado, que a gente adora, né? Tão gostoso quando sair para fazer compra, tá no mercado, são as pessoas, os produtores, os fornecedores, o dono da quitanda, o pessoal que está do nosso lado. A gente para, conversa, pega uma dica, aprende. Então, é importante ter um bom fornecedor de mandioca. Seja na quitanda perto da sua casa, seja na feira livre do final de semana, feira de rua. E aí, achando a mandioca boa, a gente pega e vem para cá e traz ela assim, ó, desse jeito, já descascada. O que eu vou fazer com essa mandioca? Colocar numa água. Nós vamos colocar numa água aqui para ferver e para cozinhar. Ah, posso fazer na panela de pressão? Claro que pode. Só tem que tomar cuidado para ela não cozinhar demais e não desmanchar. A gente precisa dela bem cozidinha, mas ainda firme. Afinal de contas, ela vai para fritadeira depois, ó. Então eu coloco a minha mandioca aqui, levo pro fogo, ó, e deixo ela cozinhando aí. Eu não vou nem dizer quanto tempo, porque essa coisa às vezes de tempo na cozinha é um negócio que muda muito, porque um tem um fogão mais forte, o outro mais fraco, o tamanho da panela, a quantidade de mandioca, de água, isso tudo muda. Então o ponto é, vou colocar uma faquinha, ó. Vou colocar uma faquinha assim, ó, e a gente tem que sentir. Ó, é igual batata cozida, eu vou colocar uma faquinha e a gente tem que sentir que entra macio assim, ó. Fácil, sem muita resistência. Nesse ponto tá bom. E aí, como eu sempre faço, ó, tem que provar, né? Ó. Essa é outra coisa de mandioca. Sabor. Às vezes a gente come a mandioca que não tem tanto gosto. Quando a mandioca é boa, além de macia, ela é cheia de sabor, né? E que sabor! Que ingrediente maravilhoso que nós temos em Minas Gerais. E como já falamos em outros episódios, dá para fazer tudo com a mandioca. Dá para fazer farinha, o polvilho do nosso pão de queijo, tucupi, que é muito usado lá no norte, o sagu de tapioca, a tapioca granulada que a gente faz cuscuz, que faz dadinho de tapioca, que já fizemos aqui também. Enfim, um ingrediente mágico, brasileiro. Ó, mandioquinha no jeito. Essa mandioca, como vocês acompanham, foi cozida pela Roberta no ponto certo. O que eu vou fazer com ela aqui agora, ó? Colocar numa fritadeira, eu tenho fritadeira aqui. Se não tiver em casa, coloca num tacho com óleo a 180 graus, que é a nossa temperatura de fritura, ó. Vou colocar ela aqui. Mandioca tá aqui, ó, fritando, e isso é rapidinho.
E aí, ó, eu vou cortar a nossa posta de pirarucu. Tem um lombo de pirarucu, poderia ser os peixes todos que eu já falei aqui hoje. O que nós vamos fazer, ó? Tirar uns nacos dele, ó. Pedaço, uma posta de pirarucu. 1, 2, 3. Cortei aqui, ó, 4 postas de pirarucu. Uma espessura de mais ou menos 1,5 dedo, 2 dedos. O que a gente vai fazer, ó? Vou partir ao meio e vou colocando nesse prato que a gente vai temperar aqui. Antes disso, ó, vamos ver o ponto da mandioca. Olha que coisa linda. Dourada, totalmente dourada, crocante por fora, maciazinha por dentro. Vai ficar aqui esperando para na hora de servir o peixe, a gente aquecer ela um pouquinho e servir junto. Então, ó, vou cortar as postas de pirarucu ao meio. Nós vamos, na sequência, temperar esse peixe com sal e pimenta do reino, ó. Jogar mais um cadinho de sal do outro lado, ó, e aí a gente espalha bem o sal para ele cair de forma uniforme, assim, por toda a superfície do peixe. Vamos apoiar aqui, moer um pouquinho de pimenta do reino. E nós já podemos preparar a nossa massa para empanar esse peixe. Essa que é uma massa típica do fish and chips inglês. E aí, claro, lá, feita com cerveja inglesa, aqui nós vamos usar uma cerveja de Minas Gerais, produzida aqui em Minas. O que eu faço? Ó, tem aqui um bowl com bastante gelo, farinha de trigo, um pouquinho de fermento e a nossa cerveja, ó. Vou despejar nesse gelo. A cerveja já está gelada, mas essa massa precisa estar muito gelada, que é justamente esse contraste de temperatura da massa bem fria com o óleo bem quente que ajuda a vitrificar, que a gente fala, que é deixar a crosta do peixe, a massa de empanamento bem crocante, ó. Então a gente joga aqui, ó, mais um tanto de cerveja. Misturo. Vou jogar a nossa farinha de trigo, ó. E essa massa não precisa misturar muito a farinha. É mal misturada mesmo, ó. Como vocês estão vendo aí, a textura dessa massa, esse é o ponto. Nem muito fina, nem grossa demais, para não ficar uma massa grosseira, às vezes maçuda, aquele empanamento maçudo no ponto certo. O que eu faço aqui agora? Um cadiquinho de fermento, afinal a cerveja já tem carbonatação, né? Já tem um gás. Então, ó, a gente joga um pouquinho de fermento, só para ajudar a deixar essa massa mais leve. O que eu vou fazer? Tirar a nossa mandioquinha, que já está crocante, deixar ela aqui de lado, ó. E aí, ó, nós vamos entrar com o peixe na fritadeira, ó. Vou passar o quê? Farinha de trigo nele antes de passar na massa. A gente, ó, polvilha a farinha nele, ó, como se estivesse empanando mesmo. E aí, ó, passa na massa. A massa tá bem gelada. A gente tira o excesso, ó, limpa na borda aqui, ó, e vamos fritar aqui no óleo. Eu faço isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui e solto ela, ó. Vou de novo aqui, ó. Farinha de trigo. Tiro o excesso, ó. 1, 2, ó. Tiro bem o excesso. Ó, e aí, ó. 1, 2, 3, a gente... Para evitar da massa grudar no fundo, ó. Ó, a gente vai mexendo o peixe, vendo se está dourado, ó. Dá pra ver como é que a crosta tá bonita, descolou do peixe, ó. Só de olhar dá pra ver que ela tá super crocante, ó. Uma massa fininha. E aí, ó, dá pra gente fazer com o que quiser. Vocês estão vendo aí o tanto que essa massa tá linda,
crocante por fora, dourada por dentro. Vou deixar um cadinho mais para dar o ponto no peixe. E aí eu tô fazendo com peixe, mas vocês poderiam fazer isso com carne, com frango, com vegetal, com frutos do mar, o que quiser, uma abobrinha, uma couve-flor, um quiabo passado nessa massa de empanamento, fica maravilhoso. Ó, nossa mandioquinha aqui, ó, nós vamos botar os nacos de peixe aqui crocante agora, olha que coisa bonita. O que eu vou fazer? Eu não usei essa peneira, porque senão ele gruda, essa massa gruda na peneira. Então a gente solta ela direto na panela. Vou passar pela peneira aqui para tirar o excesso de óleo, antes da gente colocar no papel absorvente, ó. Uma dicasinha, sempre colocar numa peneira antes, escorre, tira o excesso e aí sim a gente põe no nosso papel, ó. Ó, vamos pegar agora sim, que passou pela peneira, vamos colocar ao lado da mandioca. E eu já vou pedir a Roberta, enquanto eu tô tirando o peixe aqui, para trazer para mim o molho tártaro, que tá lá na geladeira. Então o que eu faço? Enquanto eu espero a Roberta chegar com o molho tártaro, eu vou arrumar a minha área, deixar um prato bonito pra gente finalizar esse peixe frito com mandioca. Ó, como vocês podem ver, ó, diretor, corta aqui pra cima pra turma ver. Essa mesa com o molho tártaro, o peixe frito que eu acabei de tirar da fritadeira, crocante por fora. Não preciso nem dizer, olha isso aqui, ó. Ó, vou cortar um aqui pra vocês verem que trem, ó. Nossa Senhora. E ó, quando a gente frita no tempo certo, ele ainda fica úmido, suculento por dentro e muito crocante por fora. Eu vou provar, lógico, ó. Nossa. Rapaz, isso aqui tá brincadeira não, viu? Olha o molhinho tártaro, ó. Isso aqui dentro de um pão, um sanduíche de peixe com queijo, um queijo de prato. Fica maravilhoso. Ou cortar em cubinho menor, fazer um tiragosto. Ó. Ó. Eu queria que você estivesse vendo a cara do povo aqui atrás de mim. O diretor tá chorando, o cameraman tá chorando. Tá maravilhoso isso aqui, ó. Vamos parar de conversar fiado, que eu vou montar nessa travessinha aqui, ó. E aí, nós quisemos trazer esse papel, que é o papel mais clássico que tem de mercearia de interior. Eu sou lá de Muriaé, na Zona da Mata, eu lembro de chegar nos estabelecimentos, eles puxam um rolão assim, ó, cortam, enrolam a linguiça, 1 quilo de mandioca. É nesse papel aqui, nada melhor do que finalizar essa receita com esse papel do jeito que os ingleses fazem lá em Londres, na Inglaterra, ó, ele meio amassado. Os ingleses não têm muito hábito de comer em casa, não. Muitas casas na Inglaterra não tem nem mesa na sala para jantar, eles comem na rua e tem muito esse hábito de sair na rua comendo em pé com a mão. Então tem muito essa coisa da batata frita, do peixe frito, das tortinhas à base de carne com cerveja inglesa. Ou seja, o que eu vou montar aqui agora, ó? Nossa mandioquinha, botar rápido que tá quente isso aqui, ó. Ó, opa, ó, mandioquinha no canto. Vou botar o nosso peixinho, pegar a ajuda de uma colher aqui para não me queimar. Ó. A gente põe nossa mandioca, põe as fatias de peixe, que tá com essa massa super crocante. Ó, mais um, joga um cadinho de sal por cima de tudo, uma florzinha de sal, que é aquele sal crocante. Vou botar aqui ao lado, ó, nessa cumbuquinha, um tanto de molho tártaro. Então, ó, nossa travessa de peixe frito com mandioca. O povo aqui já tá me olhando feio. Eu vou deixar aqui para depois a gente aproveitar esse peixe. Você fica aí que no próximo episódio, na semana que vem, nós vamos preparar uma galinhada com açafrão. Tá, ó, de comer rezando. Até lá. Tchau, tchau.